Capítulo 1143, Opressão. Tradução do Koan, Mao. Revisão. Fresou o padrinho. Se Jiang Yu podia pensar nisso, os outros também poderiam. Até mesmo Yu Chen, que estava deitado no chão em uma poça de sangue, também sentiu seu coração pular uma batida devido ao nervosismo. O passado de Li Ming havia exercido uma grande pressão sobre todos eles. O Sr. Lu lutou para apoiar seu corpo e se levantar. Ele sorriu amargamente. Hoje ele havia chutado um pedaço de ferro. Este menino Li Ming não era uma ovelha gorda que estava livre para ser abatida, mas sim um lobo vicioso. Ele mal conseguiu se arrastar de pé. Sangue continuava jorrando do buraco no lado direito do peito. Quando ele olhou para Li Ming, seus olhos estavam cheios de medo e pavor. Agora, vamos continuar discutindo o preço. Li Ming acenou com a mão e uma luz vermelha piscou enquanto a lança de sangue da Fenice se escondeu. Ele casualmente sentou-se na única cadeira de pedra quebrada no corredor. Ele abaixou as mãos e calmamente encarou o Sr. Lu. Isso fez com que o coração do Sr. Lu se acalmasse. Li Ming, obviamente, não temia nada. Mesmo que este fosse o seu território, esse menino Li Ming não se importava em nada. Na verdade, Li Ming já estava sendo discreto e racional em suas ações. Ele havia ferido gravemente Yu Chen e o Sr. Lu, mas não os matou. Nesse ambiente, fosse Li Ming, Yu Chen ou até mesmo o Sr. Lu, nenhum deles iria ao extremo de matar mais ninguém. Afinal, eles também não sabiam do verdadeiro status de Li Ming. Se eles o matassem imprudentemente sem entender seu passado, então era possível que eles trouxessem uma calamidade sobre suas cabeças. No caso de Li Ming, isso também era verdade. Onde havia luz sempre existiram sombras. Para essas pessoas, estabelecer uma influência subterrânea na cidade imperial e memorial provava que elas naturalmente tinham seus próprios especialistas. Embora eles não fossem fracos, havia definitivamente a sombra de algum mestre de alto nível atrás deles. Isso acontecia no mundo dos mortais também. Havia muitas influências subterrâneas nas capitais que pareciam pequenas ratazanas, mas na verdade tinham um refúgio de figuras de alto nível. Essas figuras de alto nível criaram essas influências subterrâneas para que eles resolvessem assuntos que não eram muito convenientes para que eles mesmos o fizessem. Nesta situação, Li Ming definitivamente tinha que ser cauteloso. Embora parecesse que suas ações foram implacáveis e cruéis, fazendo com que seus oponentes sofressem, a verdade era que suas feridas seriam curadas tomando pílulas e descansando por algum tempo. Todos os jovens de elites careciam de coragem para enfrentar Li Ming. Quanto a Yu Chen, até sua expressão começou a mudar. Quando ele viu que Li Ming não tinha nada a temer, mesmo neste ambiente que ele deveria estar em vantagem, ele começou a sentir uma pontada de medo. Ele não sabia o quão grande era o apoio de Li Ming. Embora o Sr. Lu não fosse páreo para Li Ming, essa influência subterrânea tinha várias potências do Reino Lorde Divino que estavam pessoalmente de guarda. Com a força de um mestre no Reino Lorde Divino, lidar com Li Ming não era problema algum. Neste momento, essas potências do Reino Lorde Divino também deveriam estar cientes dessa situação e, no entanto, nenhuma delas estava movendo-se contra Li Ming. Eles estavam sendo cautelosos porque estavam com medo de qualquer influência estranha e grande que estivesse por trás de Li Ming. Se eles matassem Li Ming, essa notícia inevitavelmente se espalharia. Afinal, era impossível eliminar todos os jovens de elite neste salão. Muito menos matá-los, eles não seriam capazes de lidar com as consequências ao prejudicar um deles. Assim, o que quer que acontecesse aqui passaria facilmente para o exterior. Nessa situação, se o que estava por trás de Li Ming era realmente uma influência igual a um grande Lorde Absoluto, então as consequências seriam incrivelmente terríveis. A grande figura por trás deles também eliminaria todos os laços com eles, com medo de causar um desastre a si mesmo e expulsar-os como um sacrifício de sangue. Naquela época, eles teriam sorte se fossem incinerados e transformados em uma pilha de cinzas. Se eles não tivessem sorte, suas almas seriam arrancadas e torturadas por 1000 anos.
Mas, se fosse espalhado que uma gangue do submundo como a deles, com uma renomada fama e reputação foram espancados e chutados na cara por um mero júnior na 9ª etapa da destruição da vida, apenas como eles ainda poderiam misturar-se com o resto. Sua gangue perderia qualquer resquício de dignidade que tivessem e seria ridicularizada por todas as outras influências do submundo. Em lutas futuras por território, eles estariam em desvantagem. A atmosfera imediatamente ficou pesada. As potências dessa influência do submundo ainda não haviam aparecido, mas estavam realmente prestando atenção à situação. Se eles agissem sem antes averiguar a situação exata, então não apenas seu grupo perderia a reputação, mas todos os membros também perderiam. Que suporte esse garoto tem? Eu não faço ideia. Se formos enganados por ele, então seremos a chacota da cidade imperial imemorial. Em uma dimensão secundária separada, 2 anciãos falavam através de transmissões de som de verdadeira essência. Eles fixaram o olhar em Li Ming como se pudessem ver através dele. Mas Li Ming sentou-se em sua cadeira meio quebrada, sem se assustar. Não podemos deixar as coisas terminarem assim. Mesmo que não possamos matá-lo, temos que fazê-lo sofrer um pouco. Sim, não podemos matá-lo, mas também não podemos deixá-lo sair. Deixe-me testá-lo primeiro, para ver se ele realmente não tem nada a temer. Enquanto o velho falava, ele silenciosamente revolveu sua energia. De repente, uma pressão desceu sobre Li Ming. Isso era o mesmo que dizer a Li Ming que havia uma potência do Reino Lorde Divino que estava observando tudo o que acontecia aqui. As sobrancelhas de Li Ming arquearam-se quando ele sentiu a aura de uma potência do Reino Lorde Divino. Ele zombou. Parece que você não planeja discutir o preço. Sua voz continha uma leve intenção assassina, como se ele simplesmente não percebesse ou se importasse com o fato de que havia uma potência do Reino Lorde Divino exercendo pressão sobre ele. A verdade é que, com o status de Li Ming, ele não era um tigre falso tentando se exibir. Sua origem era de fato uma terra santa de pico. O clã ancestral da Fenice era igual à família Yue em termos de riqueza e na verdade era um pouco mais forte comparando suas forças. No entanto, o Sr. Lu e os outros estavam pensando um pouco diferente, que Li Ming tinha vindo aqui como parte de algum julgamento de fundação ou para ganhar experiência. O reino dos deuses era tão vasto que eles podiam não conhecer o clã ancestral da Fenice. Se Li Ming realmente morrer aqui, então era possível que o clã ancestral da Fenice não fosse capaz de descobrir. Neste momento, muitos jovens de elites presentes aguardavam em silêncio. Eles podiam sentir que alguém estava focando em Li Ming e era provável que essa pessoa fosse uma potência do Reino Lorde Divino. Mesmo assim, Li Ming não pareceu absolutamente afetado, sua expressão permaneceu firme como antes. Esse pirralho, como isso pôde acontecer? O velho homem do Reino Lorde Divino, escondido na pequena dimensão, franziu a testa. Ele estava derramando sua pressão sobre Li Ming, mas não houve resposta alguma. A pressão vinha a partir da força da alma. Li Ming resistia à pressão da força da alma de alguém que era pelo menos 10 vezes mais forte do que ele. Bang! Com um som alto e explosivo, a cadeira de pedra abaixo de Li Ming quebrou. No entanto, Li Ming simplesmente se levantou e disse: "Que covardes! 2 potências do Reino Lorde Divino querem e enfrentam um mero júnior e mesmo assim vocês nem ousam aparecer." Essas poucas palavras fizeram com que os 2 homens do Reino Lorde Divino, escondidos na dimensão menor, ficassem chocados. O quê? Como ele sabia que tinha 2 de nós? Até agora, apenas um dos anciãos tinha feito qualquer coisa. O outro ancião ficou completamente calado, então como Li Ming percebeu que havia 2 deles. Mas neste momento, os 2 anciãos repentinamente sentiram uma pressão mortal incrivelmente aterrorizante sobre eles, fazendo com que ambos ficassem pálidos. Essa pressão da força da alma era vasta e misteriosa, abalando a alma deles. Não eram apenas os 2 anciãos na dimensão menor, mas todos no salão também estavam envolvidos por essa pressão da alma. A pressão da alma era essencialmente um tipo de campo de força formado pela alma. Embora não pudesse matar os outros, poderia fazer com que os outros se sentissem como se sua alma estivesse sendo impiedosamente pisoteada e atacada.
O Senhor Lu, severamente ferido, empalideceu. Ele começou a achar difícil respirar. Seu rosto estava pálido e o sangue continuava a bombear para fora do peito. E ao lado dele, Lu Fei também tremia. Seu peito rechonchudo arfava violentamente. Além deles, todos os outros jovens heróis de elite, que não eram nem mesmo deliberadamente visados e ainda assim sentiram-se como se tivessem sido transformadas em mortais, sem artes marciais, déspidos e jogados em um mundo de gelo, nevando. Esse tipo de pressão gélida era agonizantemente insuportável. Quem era esse? Quem estava aqui? Essa pressão absolutamente não era de Lin Ming. Lin Ming não tinha essa habilidade. O grau desta força da alma não é a de um Lorde Divino, não é nem mesmo um Lorde Sagrado comum, mas de alguém no nível de pico do Reino Lorde Sagrado ou não, isso pode ser alguém a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Os dois anciãos do Reino Lorde Divino, na dimensão menor, gritaram alarmados quando sentiram um arrepio frio nas costas. Quanto ao Senhor Lu, ele ficou completamente pálido. Havia um Lorde Sagrado a meio passo de se tornar um Lorde Absoluto olhando secretamente por Lin Ming. Não admira que Lin Ming tenha feito uma exibição tão esplêndida neste leilão e até mesmo tenha começado uma briga por aqui, ferindo gravemente duas pessoas. Com um Lorde a meio passo do Reino Lorde Absoluto protegendo em segredo, como ele não poderia ser forte e autoritário? Além disso, isso também provava que Lin Ming absolutamente vinha de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Além disso, era altamente possível que fosse uma terra santa como essa e ele também fosse o maior e mais talentoso gênio daquela terra santa. Caso contrário, era impossível ter uma potência tão formidável protegendo-o. Havia até a probabilidade de ele ser o descendente direto de um Lorde Absoluto. Como pequenas formigas como eles poderiam ofender tal personagem? Mesmo o senhor da cidade imperial imemorial não seria necessariamente capaz de ofendê-lo. Enquanto o senhor Lu pensava nisso, seu coração tremeu. Quanto a Yue Qian, ele queria se chocar contra uma parede e se matar. Ele realmente tinha sido muito cego e ingênuo. Ele só poderia contar com a racionalidade dele, que foi Lin Ming quem atacou ele primeiro e não ele quem atacou Lin Ming. Se essa misteriosa potência agisse, seu destino teria sido muito mais infeliz. Ele lentamente começou a se enterrar de volta aos escombros, sem a intenção de sair. Eu originalmente planejava pagar 20 milhões de pedras solares violetas, mas agora que você não quer, você pode esquecer até mesmo de obter uma única pedra solar violeta. Lin Ming disse lentamente, sua voz forte e arrogante. Ele estava, de fato, agindo falsamente como um tigre, mas, neste momento, quanto menos seu ato fosse visto, mais seguro ele estaria. Por outro lado, se ele enfraquecesse em suas ações, ele estaria se colocando em uma situação mais perigosa. Enquanto Lin Ming falava, a tremenda pressão que afetava a todos diminuiu, até que repentinamente foi removida. Era difícil para a alma de uma pessoa comum resistir a uma mudança tão rápida de pressão. O Senhor Lu Fei, bem como os dois anciãos na dimensão menor oculta ficaram vermelhos, courados. O Senhor Lu estava originalmente em um estado extremamente miserável e agora até sua alma estava danificada. No entanto, ele não atreveu-se a pronunciar um único som. Ele só ficou aliviado por esse misterioso mestre ter removido a pressão sobre ele. Essa pressão naturalmente foi liberada por Mu Qianshui. Ela não tinha um corpo físico e restava apenas a forma da sua alma. Mesmo assim, sua alma ainda era de uma verdadeira potência a meio passo do Reino Lorde Absoluto e até mesmo uma existência de pico entre eles. No entanto, sua alma sofreu terríveis ferimentos há 50 mil anos e ela ainda não havia se recuperado completamente. Mesmo que ela estivesse liberando a pressão da alma para deter as potências do Reino Lorde Divino agora, este não foi um pequeno consumo de força da alma e ela não era capaz de manter por muito tempo. Se realmente se tratasse de lutar contra essas duas potências do Reino Lorde Divino, então, mesmo que ela tomasse posse do corpo de Lin Ming, as chances eram de que eles perderiam. Mesmo que eles ganhassem depois de uma dura batalha, no final Mu Qianshui provavelmente cairia em um sono profundo mais uma vez, por causa do gasto da força de sua alma. Os ganhos simplesmente não eram iguais às perdas.
Além disso, havia indubitavelmente mais do que 2 potências do Reino Lorde Divino neste grupo do submundo. Se eles começassem a lutar verdadeiramente aqui, Lin Ming e Mu Qianshui acabariam sofrendo uma trágica derrota. Mas neste caso, eles foram capazes de usar camadas de truques para dissuadir todos os presentes.